A controvérsia em torno do OVNI abatido sobre o Alasca agora tomou um rumo interessante quando o CEO da Tesla, Elon Musk, divulgou recentemente uma imagem nítida do objeto voador não identificado que o governo dos Estados Unidos manteve em segredo. A ação do guru da tecnologia ajudou a aumentar o escrutínio entre muitos sobre o propósito e a missão desses objetos voadores não identificados. Que tipo de objeto foi abatido? Era um objeto alienígena? O que os militares dos Estados Unidos estão escondendo? Por que Elon Musk divulgou essas imagens? Bem, falaremos mais sobre isso no vídeo de hoje. E antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Agora vamos começar. Na semana passada, um caça a jato dos Estados Unidos abateu um objeto misterioso do tamanho de um carro que foi detectado a cerca de 12 mil metros sobre o Alasca. A Casa Branca disse que o objeto estava em grande altitude à primeira vista e que era difícil de descrevê-lo, e que o piloto que o derrubou tentou obter informações suficientes dele uma noite antes de ser finalmente abatido por ordem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. De acordo com John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, o OVNI foi abatido porque havia preocupações de que representasse um risco para aeronaves civis na altitude em que se movia. Além disso, de acordo com Kirby, o objeto não era um avião e parecia ser pilotado sozinho, e, como tal, ficou à mercê dos ventos, o que o tornava imprevisível, e o presidente não estava disposto a correr riscos. Daí, foi dada a sua ordem para derrubá-lo. De acordo com os pilotos americanos que tentaram examinar o objeto antes de ser abatido, nenhum ser humano estava a bordo. Independentemente disso, o objeto voador não identificado, que foi abatido por um míssil de busca de calor AIM-9X Sidewinder, disparado do jato F-22 Raptor Fighter, caiu dentro do território dos Estados Unidos nas águas congeladas do Oceano Ártico. Ele pousou nos arredores da parte norte do Alasca, perto da fronteira canadense, e espera-se que seus destroços sejam estudados nas próximas semanas para determinar o que é e qual era sua missão. Infelizmente, este encontro foi a segunda vez em uma semana que os Estados Unidos foram forçados a abater um objeto aéreo não identificado. Alguns dias atrás, os Estados Unidos derrubaram um balão espião chinês na costa da Carolina do Sul, no Oceano Atlântico, enquanto pairava sobre a América continental por vários dias antes de entrar no espaço aéreo dos Estados Unidos em Montana. O episódio do balão chinês aumentou as tensas relações nos Estados Unidos e China, já que as autoridades americanas afirmaram que, antes desse encontro, houve pelo menos 3 invasões no espaço aéreo dos Estados Unidos por balões espiões chineses durante a administração de Donald Trump e 2 durante a administração de Joe Biden. No entanto, ao contrário deste OVNI que foi abatido no Alasca, o governo chinês reconheceu que a aeronave não era apenas deles, mas também uma máquina civil. Eles negaram que fosse um instrumento de vigilância, pois alegaram que era uma aeronave com um instrumento meteorológico que havia se desviado do curso e ido parar na região americana. Independentemente disso, é difícil dizer se os Estados Unidos inicialmente acreditaram que o balão era para vigilância, visto que os militares dos Estados Unidos deixaram o balão chinês ficar mais tempo no ar para estudá-lo. Inclusive, aviões espiões do U-2 tiraram fotos de alta resolução do balão antes de derrubá-lo. Além disso, ao contrário do OVNI, que voava em altitude de aeronave comercial, o balão chinês voava em uma altitude de cerca de 19 mil metros quando foi abatido na costa da Carolina do Sul. No entanto, apenas uma quantidade significativa de detritos do balão de vigilância de alta altitude chinês derrubado foi localizado até agora, já que grande parte do balão afundou no oceano quando foi abatido e, atualmente, as autoridades dos Estados Unidos ainda estão procurando os destroços no oceano. Porém, ao contrário do balão chinês, onde havia imagens para apoiar as reivindicações de um objeto voador, não havia nada para identificar o OVNI abatido sobre o Alasca, pelo menos não até agora. O CEO da Tesla e bilionário sempre controverso, Elon Musk, divulgou a imagem mais nítida do objeto para o público uma hora depois que outro objeto voador não identificado foi abatido sobre o lago Huron, Michigan. O objeto, que voava a uma altitude de 6 mil metros no espaço aéreo dos Estados
Estados Unidos levantou preocupações de segurança, bem como da aviação civil, pois voou próximo a locais sensíveis do DoD. Antes da derrubada deste OVNI pelo míssil AIM-9X, disparado de um caça F-16, a Administração Federal de Aviação restringiu temporariamente o espaço aéreo acima do Lago Michigan, por ter sido declarado espaço aéreo da Defesa Nacional para apoiar as atividades do Departamento de Defesa na área. Abordando a série de objetos não identificados supervisionando o espaço aéreo norte-americano, o general Glenn Van Herk enfatizou que não descarta alienígenas por trás desses OVNIs. Abre aspas, vou deixar a comunidade da inteligência e a comunidade de contra-espionagem resolverem isso. Não descarto nada. Nesse ponto, continuamos a avaliar cada ameaça ou ameaça potencial desconhecida que se aproxima da América do Norte na tentativa de identificá-la. Fecha aspas, disse Van Herk. Ele acrescentou que até que o FBI e a Polícia Montana Real do Canadá tenham a oportunidade de inspecionar cuidadosamente os destroços, será impossível determinar a natureza precisa das coisas, de onde vieram e para que se destinam. Independentemente disso, Elon Musk viu a oportunidade dos supostos avistamentos alienígenas de fazer uma observação atrevida aos governos dos Estados Unidos e do Canadá quando ele tweetou, abre aspas, não se preocupe, apenas alguns dos meus amigos alienígenas estão passeando por aqui, fecha aspas. Algumas horas depois ele tweetou novamente, abre aspas, espero que um dia seremos os alienígenas visitando outros mundos, fecha aspas. Esses tweets vieram todos depois dele compartilhar a imagem mais clara do suposto OVNI que foi abatido sobre o Alasca. A aeronave, que era de cor cinza com uma forma cilíndrica icônica, combina perfeitamente com a descrição de muitas testemunhas oculares que viram o OVNI antes de ser abatido. No entanto, embora haja informações limitadas sobre esse objeto não identificado, sua recente aparição divulgada deixou muito a se perguntar se há uma agenda em mãos. E a razão para essas crenças é que, durante anos, o Alasca sempre foi um foco de avistamentos de OVNIs, mas pouco foi feito. Mais de 6.000 relatos com várias testemunhas oculares e evidências são feitos anualmente em toda a região, pois certamente há alguns avistamentos que a testemunha optou por não relatar por medo de ser ridicularizado. Curiosamente, essas recentes respostas divulgadas pelo governo dos Estados Unidos apenas mostram que o governo também está muito interessado nesses OVNIs, ao contrário do que fomos levados a acreditar. No entanto, isso não quer dizer que eles nem sempre se interessam, visto que existem muitas teorias da conspiração de encontros secretos com alienígenas. Mas o consenso é que esses encontros secretos sempre foram secretos, sem nenhum discurso público sobre o assunto. E essa publicidade recente apenas mostra que as coisas estão prestes a mudar. O primeiro avistamento divulgado de um OVNI no Alasca remonta a 9 de julho de 1947, quando 3 adolescentes de Anchorage afirmam ter visto um objeto incomum em forma de disco branco pairando sobre a base da Força Aérea de Elmendorf, antes de desaparecer no sul. Segundo os relatos das meninas, o OVNI viajava em grande velocidade e se movia mais rápido que aviões comuns. E como eram filhas de militares, tinham certeza de que não era um balão meteorológico ou um avião de combate. Dado o relato do encontro, essas meninas foram as primeiras a fazer os primeiros avistamentos de OVNIs documentados na história do Alasca. Curiosamente, o fascínio pelos avistamentos de OVNIs não começou em 1940, mas não por conta das meninas. Em 24 de junho de 1947, um piloto amador, Kenneth Arnold, estava no ar acima do mineral Washington quando afirmou ter visto 9 objetos voadores não identificados em uma formação escalonada, viajando a uma velocidade extrema. Seu relato deu origem à descrição dos OVNIs como discos voadores. Curiosamente, o texto foi um mal-entendido, visto que no relato de Arnold sobre o incidente, ele afirmou que os objetos que viu voando eram como se pegassem um pires e o jogassem na água, saltando e flutuando no ar. Ele nunca descreveu explicitamente o objeto como um disco, mas foi amplamente citado erroneamente, e isso persistiu por tanto tempo que inspirou toda a ficção científica sobre a aparência de um OVNI. Surpreendentemente,
Após o avistamento de Arnold de um objeto voador não identificado que recebeu muita atenção, houveram avistamentos diários de OVNIs em todo o país, incluindo aqueles que as meninas de Anchorage viram. Um capataz de ferrovia até alegou ter visto um disco voador em Hailey 6 semanas antes da reivindicação da garota, mas recusou-se a fazer um relatório, pois temia ser ridicularizado por fazer uma afirmação tão ultrajante. No entanto, após o relato de Arnold, em 1947, houve mais 850 reivindicações de discos voadores da América e no Canadá, tanto que o Photoshop, na 4ª Avenida, entrou na diversão e ofereceu uma recompensa de $200 por uma foto autêntica de um disco voador. No entanto, Illinois também foi um lugar de encontro de OVNIs nos últimos anos. Em 5 de janeiro de 2000, nas cidades de Highland, Duplo, Lebanon, Summerfield, Milstead e O'Fallon, Illinois, 5 policiais de plantão viram em locais diferentes, juntamente com várias outras testemunhas oculares, uma grande aeronave triangular silenciosa movendo-se em uma faixa incomum, perto de pairar a uma velocidade extremamente alta nas altitudes das copas das árvores. Além disso, em 7 de novembro de 2006, 12 funcionários do aeroporto de Chicago, Illinois, testemunharam uma nave metálica em forma de disco pairando no portão C-17. No entanto, embora a existência de alienígenas em suas espaçonaves esteja rapidamente se tornando uma realidade e não uma obra de ficção, a humanidade evoluiu ao lidar com isso com menos histeria generalizada do que quando foi relatada pela primeira vez. Além disso, as aspirações de Elon Musk de pousar em Marte nos próximos 5 anos tornam inevitável que os humanos encontrem vida alienígena. E também, como a Starship passou na fase de teste de disparo, podemos encontrar outras espécies inteligentes antes que elas nos encontrem. Então, isso não quer dizer que eles não estivessem tentando se comunicar conosco. Um documento recentemente desclassificado sobre avistamentos de OVNIs por tropas americanas do governo dos Estados Unidos revelou centenas de novos casos. O Escritório Nacional de Inteligência dos Estados Unidos revelou que agora estão cientes de 510 supostos avistamentos. Infelizmente, quase metade dos novos avistamentos foram considerados falsos, enquanto mais de 100 permanecem misteriosos. Alguns foram explicados como drones, enquanto outros eram balões e objetos aéreos. De acordo com o relatório, o encontro com o OVNI ocorreu em espaço aéreo restrito ou sensível, destacando possíveis preocupações de segurança. Apesar disso, um grande número de relatórios permanece não caracterizado e não atribuído e, de acordo com os relatórios, alguns desses fenômenos aéreos, ou UAP, não caracterizados e não identificados, parecem ter demonstrado características de voos incomuns ou capacidades de desempenho e requerem uma análise mais aprofundada. No entanto, além dos OVNIs serem um sinal de civilização alienígena, também houve sinais não identificados recebidos do espaço sideral, e um foi identificado em 2019 e naquele ano a Terra recebeu um sinal de rádio de Próxima e Thor B, um exoplaneta no habitável zona de uma anã vermelha. O sinal, que veio do planeta, que está a 4,2 anos-luz de distância, ou 265 mil vezes a distância entre a Terra e o Sol, foi denominado Breakthrough Listing Candidate 1, ou BLC-1. Semelhante como as sirenes de ambulância soam mais agudas quando o veículo se aproxima de você e mais baixas quando ela se afasta, o BLC-1 tinha uma frequência restrita que se alterava gradualmente ao longo do tempo. No entanto, desde então, foi comprovado que o sinal é uma forma extrema de interferência local, gerada por interferência humana de radiofrequência, que era exclusivamente semelhante a uma assinatura Techno. Da mesma forma, antes desse encontro com OVNIs no Alasca, o subsecretário de Defesa para Inteligência e Segurança do Pentágono, Ronald Moultrie, disse à mídia alguns meses atrás que eles não viram nada que os levasse a acreditar que qualquer um dos objetos que eles viram anteriormente eram de origem alienígena. Então, essas aparições recentes na parte norte do Alasca, perto da fronteira canadense,
colocam as coisas em uma perspectiva diferente, já que a Força Aérea dos Estados Unidos não está mais descartando o envolvimento de extraterrestres nessas anomalias. Além disso, com o recente aumento do envolvimento de Elon Musk na busca de OVNIs, liberando imagens relacionadas ao avistamento mais recente no Alasca, o governo dos Estados Unidos está sob um exame mais minucioso e não vai tentar reter quaisquer novos detalhes sobre o incidente. E essas imagens apenas provam que a maioria dos que realmente viram esses OVNIs não são loucos, e talvez mais cedo ou mais tarde possamos realmente encontrar esses alienígenas. Então, o que você acha desse objeto que foi derrubado no Alasca? Nos deixe saber aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas e não esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.